Olá pessoal, eu sou a professora Thaís, estou aqui para mais uma aula de matemática. O nosso assunto de hoje é a área e o perímetro. Vamos lá? Você sabe o que é a área de um polígono? A área é o espaço dentro do limite do polígono. Nós temos o contorno de um polígono e o tamanho do espaço que ele ocupa é que é chamado de área. Vamos entender mais um pouco como isso funciona. Então, aqui no texto diz o seguinte: a área de um polígono é o espaço dentro dele, limitado pelos seus lados. Então, vejam aqui que nós temos o desenho de um retângulo, que é um polígono. Ele tem os vértices A, B, C e D, tá? E o contorno dele está marcado em azul. Este lado aqui do polígono mede 4 centímetros. Então, se eu pegar um quadradinho de 1 centímetro de lado, eu consigo colocar 4 quadradinhos desse aqui dentro, acompanhando a linha ali do contorno, tá? Cada um desses quadradinhos é uma maneira de a gente medir esse espaço interno dentro do retângulo. Mas não cabem só esses 4. Aqui na altura do retângulo, ele tem 3 centímetros. Então, eu consigo colocar 3 desses quadradinhos aqui. Com isso, e continuando completando todo o espaço do polígono, vão caber 12 quadradinhos de 1 centímetro de lado dentro desse retângulo. Cada um desses quadradinhos tem 1 centímetro quadrado, porque é um quadrado com o lado de 1 centímetro. E aqui dentro nós temos 12, então o espaço interno do retângulo tem 12 centímetros quadrados. Ou seja, a área do retângulo é de 12 centímetros quadrados, tá? A gente já viu anteriormente que a medida do contorno se chama perímetro. É apenas o contorno, o comprimento do contorno. E agora nós aprendemos uma outra medida que é a do espaço interno, que é a área, tá? Nem sempre a área e o perímetro têm uma coisa a ver com o outro. Vamos ver isso? Vejam esse exercício. Na malha quadriculada a seguir, construa 2 polígonos com formatos diferentes e área igual a 4 quadradinhos. E depois circule aquele que tiver o menor perímetro. Eu não vou desenhar só 2 polígonos, eu vou desenhar 3 ou 4 polígonos para a gente ver quais são as possibilidades de figuras com 4 quadradinhos. E eu vou fazer o desenho aqui. Uma possibilidade de fazer um polígono com 4 quadradinhos é eu pegar 4 quadradinhos em linha, assim, ó. Então, eu colori 4 deles, tá? Outra possibilidade é eu colocar ele em 4 deles alinhados, mas em pé. Vamos ver se isso faz diferença na medida do perímetro. Vejam que a área é a mesma. Cada figura tem dentro dela 4 quadradinhos, tá? Eu posso tentar colocar 3 quadradinhos assim alinhados e o quarto colocar do lado, por exemplo, aqui. Eu já criei uma figura diferente aqui, tá? E outra maneira que eu tô pensando agora é eu pintar 4 desta maneira, formando um quadrado. Então, vocês podem pensar em outras formas diferentes, talvez algo parecido com isso numa posição diferente. Vamos ver com essas que a gente desenhou aqui quais são os perímetros, porque as áreas a gente já sabe, todos eles têm a área, cada um deles tem a área de 4 centímetros quadrados. 4 quadradinhos de 1 centímetro. Agora vamos ver o perímetro. O perímetro é a medida do contorno, tá? Então, esse retângulo aqui
no comprimento, ele tem 4 centímetros. Aqui embaixo também. Aqui ele tem 1. E aqui tem 1. Então, o perímetro é a soma de todas essas medidas. 4 mais 4, 8, mais 1, 9, mais 1, 10. Então, essa figura aqui tem 10 centímetros de perímetro. E essa aqui? Apesar dela estar numa posição diferente, também a medida aqui são 4, aqui são 4, aqui é 1 e aqui é 1. Então, no total, é a mesma coisa que aquela lá, 10 centímetros de perímetro. Será que todas essas figuras vão ter 10 centímetros? Vamos ver essa aqui. Aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 1, aqui esse pedacinho é 1, esse pedacinho aqui é 2, 1 e aqui são 3. Somando tudo, 2 mais 1, 3, mais 1, 4, mais 2, 6, mais 1, 7, mais 3, 10. Mais 1 com 10 centímetros de perímetro. Será que essa última também tem 10 centímetros de perímetro? Vamos ver lá. Aqui tem 2, aqui tem 2, aqui tem 2 e aqui tem 2. 4 vezes 2, 8 centímetros. Então, essa aqui tem uma medida de perímetro diferente. O que pedia o exercício? Que circulasse a figura que tivesse o menor perímetro. A que tem o menor perímetro é essa aqui. Com isso, a gente vê que a área e o perímetro não são necessariamente sempre mesma área, quer dizer mesmo perímetro. O perímetro pode ser diferente. Agora vamos ver esse exercício aqui. A malha quadriculada a seguir é composta de quadradinhos de 1 centímetro de lado. Determine a área e o perímetro de cada um dos polígonos desenhados. Primeiro item já está feito. Então, a gente já viu que eles podem ter a mesma área, mas podem ter perímetros diferentes. Então, vamos ver a primeira figura aqui. A primeira figura, ela é formada por 2 quadradinhos. Então, a área é 2 quadradinhos de 1 centímetro de lado, que a gente pode dizer que tem 2 centímetros quadrados, tá? Aqui, a segunda figura é formada por 4 quadradinhos. Então, aqui na tabela, nós vamos preencher escrevendo 4 quadradinhos de 1 centímetro de lado. A terceira figura é formada por 3 quadradinhos. Então, a área é 3 quadradinhos de 1 centímetro de lado. A próxima figura tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ela é formada por 8 quadradinhos. Então, é 8 quadradinhos de 1 centímetro de lado. E a última figura aqui também tem 3, do mesmo jeito que a letra C. Só que na letra C formava um L e aqui ela forma uma letra I, por exemplo, uma sequência. Então, também tem 3 quadradinhos de 1 centímetro de lado. Agora, nós temos que calcular o perímetro de cada uma dessas figuras. Então, essa aqui tem 2, 2, 1, 1. 2 mais 2, 4, mais 1, 5 e mais 1, 6. Então, o perímetro está aqui, 6 centímetros. E essa aqui? Essa aqui é igual a que a gente já tinha feito lá no quadro. Então, a gente sabe que o perímetro dela é 8 centímetros. Essa aqui que forma um L não é aquela mesma que a gente tinha lá. Porque aquela que a gente fez ali, que parece um L de ponta cabeça, ela é formada por 4 quadradinhos. Essa aqui a gente tem só 3. Então, vamos ver o perímetro. 1, mais 1, 2, mais 1, 3, mais 1, 4... mais 2 aqui embaixo, 6, e mais 2 aqui são 8. Então, ela também tem 8 centímetros de perímetro. Essa aqui, ela tem 2, mais 2, 4, mais 2, 8, mais 1, 9. Aqui nós temos 4, são 13, e mais 3, 16. Então, essa aqui tem 16 centímetros de perímetro.
E a última aqui tem 3 de um lado, 3 do outro, formam 6. Um embaixo 7 e um em cima 8. 8 centímetros. Então, esse quadro aqui preenchido fica com esses valores. Vocês podem dar um print aqui, parar a tela aqui, dar um pause, para vocês poderem conferir se vocês preencheram com as respostas certas. Opa, aqui eu respondi, fiz a conta errada, vamos fazer de novo. 2, 4, 6, 7, mais 4, 11, 12, 13, 14. Eu falei 16, mas são 14, tá? Então, preenchido aqui, confiro se a resposta está correta. Nós vamos usar hoje para a nossa aula esse quebra-cabeça aqui que está aqui sobre a mesa, que se chama Tangram. O Tangram são 7 figuras que juntas formam um quadrado. Então, nós temos aqui triângulos grandes, um triângulo médio e triângulos menores e 2 quadriláteros. Essas 7 peças, elas são usadas para formar esse quadrado maior, mas você pode usar para outras coisas. Você pode usar, por exemplo, para compor figuras e até contar uma história montando as figuras com as peças do Tangram, tá? Mas hoje nós vamos usar para estudar o conceito de área. Então, vocês podem recortar do livro de vocês as peças também, e vocês vão acompanhar para ver o que a gente pode aprender sobre essas peças. As peças do Tangram, se a gente for olhar apenas os triângulos, nós temos 2 triângulos pequenos, que são este e este, 2 triângulos grandes, que é o verde e o amarelo, e um triângulo médio, que é o vermelho. Então, nós vamos usar as peças para conferir algumas coisas. A primeira pergunta aqui é: quantos triângulos pequenos são necessários para formar o quadrado? Tá? Estamos falando desse quadrado aqui, ó. Vamos começar falando desse quadrado aqui. Quantos triângulos pequenos eu preciso para formar? Então, se eu pegar o triângulo pequeno e colocar sobre o quadrado, eu posso ver que ele é metade do quadrado, considerando um corte pela diagonal. E eu pego o outro triângulo, coloco aqui e eu tenho o quadrado. Então, eu preciso de 2 triângulos pequenos para formar o quadrado. Eu vou pôr aqui do lado, para vocês enxergarem que com 2 triângulos eu formei a figura do quadrado, tá? E quantos triângulos pequenos são necessários para formar o triângulo médio? Então, o triângulo médio é esse aqui. Quantos desses triângulos aqui será que eu preciso para formar esse triângulo médio? Eu vou... Vejam, eu formei a mesma figura, posso até colocar sobre ela para vocês verem que fica do mesmo tamanho. Com os mesmos 2 triângulos eu formei o triângulo médio. E quantos triângulos médios são necessários para cobrir o triângulo grande? Agora eu quero saber quantos desse aqui eu preciso para formar um desses triângulos grandes. Bom, eu só tenho um triângulo médio aqui e eu vejo que ele cobre a metade. Ou seja, eu preciso de 2 triângulos médios para formar um triângulo grande. E quantos triângulos pequenos são necessários para cobrir o triângulo grande? Bom, vamos ver aqui. Eu quero saber quantos desses pequenos eu preciso para cobrir o grande. Então, eu começo cobrindo aqui, continuo cobrindo aqui e eu não tenho aqui todos os triângulos que eu preciso, mas como eu consegui cobrir metade usando 2 pequenos, se eu tivesse mais 2 pequenos, eu conseguiria cobrir o triângulo grande. Então, o triângulo grande é igual a 4 triângulos pequenos. Outro jeito de ver isso é considerando que se o médio é igual a 2 pequenos,
2 aqui, mais 2 aqui, e eu tenho 4 triângulos pequenos. Veja a conclusão que a Ana Maria chegou. Se eu preciso de 2 triângulos pequenos para cobrir um quadrado e de 4 triângulos pequenos para cobrir um triângulo grande, então o triângulo grande tem o mesmo tamanho de 2 quadrados. Será que ela está certa? Será que a área do triângulo grande é igual à área de 2 quadrados? Vamos ver aqui. Se eu quisesse cobrir o quadrado com triângulos pequenos, eu ia precisar de 2, tá? E ela tá falando em 2 quadrados. Então, eu tenho 2 quadrados aqui, certo? Um aqui e um aqui. Se eu colocar um deles aqui, eu cubro o triângulo grande, metade do triângulo grande. Se eu pegar este aqui, este quadrado, e cortar ele na diagonal, que nem tá com essa linha aqui, ó, eu transformo em 2 triângulos e consigo cobrir o resto aqui. Um triângulo aqui e outro aqui. Então, ela tá correta. O triângulo grande tem a mesma área de 2 quadrados. Que outras conclusões a gente pode tirar comparando as áreas das peças do Tangram? Não sei se vocês notaram, a gente já falou em uma aula anterior que quando a gente está trabalhando com peças pequenas, a gente pode usar a unidade de área, que é 1 centímetro quadrado, que é um quadrado. Eu vou desenhar ele grande aqui, mas na verdade ele tem o lado medindo 1 centímetro. Então a gente diz que isso é 1 centímetro quadrado. A gente vendo quantos quadradinhos desse cabem numa figura, a gente consegue saber a área da figura. Mas a gente não precisa usar sempre como unidade de área o quadrado. A gente pode usar um quadrado maior, tá? Ou a gente pode usar um triângulo. E é o que a gente fez aqui. A nossa unidade de área foi o triângulo. Então, quantos triângulos cabem em cada uma das peças foi como a gente definiu a área de cada peça. Se a gente disser que a área do triângulo é a área 1, então o nosso triângulo pequeno, se a gente chamar essa área de 1, o triângulo médio tem 2 vezes o 1. Então a área do triângulo médio é 2. E o triângulo maior, o triângulo grande, a gente viu que cabem 4 do triângulo pequeno, então a área dele é 4. A gente também viu que o quadrado é igual a 2 triângulos, então a área do quadrado também é 2. Qual figura que está faltando aqui a gente descobrir a área? Essa figura aqui, que é um quadrilátero, um paralelogramo, é uma figura de 4 lados. Eu vou mostrar para vocês que se a gente colocar 2 triângulos pequenos aqui, a gente tem a mesma área. Então, a área do paralelogramo ou do quadrilátero é 2 também, porque tem 2 triângulos ali dentro. E assim a gente viu as áreas de todas as figuras do Tangram usando uma unidade de área que não é o quadrado, é um triângulo. Em algumas situações a gente pode indicar a área com outras figuras. Não precisa só ser quadrados, retângulos, triângulos, podem até ser hexágonos. Você que define, mas daí você vai dizer quantas vezes aquela área cabe dentro da figura que você está estudando. Agora vamos ver o exercício 3. Observe a seguir 2 plantas que representam 2 jardins. Agora vocês já sabem como calcular a área de uma figura. Nós temos essa figura e essa figura. Vamos ver qual é a área de cada um. Como que a gente descobre? Contando os quadradinhos,
tá? Eu vou começar por esse aqui, sabe por quê? Porque esse aqui é mais fácil de eu calcular. Basta eu ver que tenho 7 colunas de quadradinhos e 4 linhas de quadradinhos. Fazendo 7 vezes 4, eu tenho 28 quadradinhos. Vocês duvidam? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28. Então, a área dessa figura aqui é 28. Vou anotar aqui para a gente não esquecer. E esse outro aqui? Eu não vou contar. Eu vou fazer do mesmo jeito. Ah, mas espera aí, tem 2 pedaços. Então, eu vou fazer de conta que esses 3 aqui estão pintadinhos. Depois eu tiro no final. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas. E 1, 2, 3, 4, 5 colunas. 8 vezes 5 é 40. Mas eu tenho que tirar essas 3. 40 menos 3, 37. Qual que vocês acham que tem a área maior? Claro que é o que tem 37, tá? Então, a área desse aqui é maior. Visualmente, vocês acham que dá para saber qual que é maior? Às vezes você pode, por exemplo, você podia pensar o seguinte, aqui eu tenho 4 e aqui eu tenho 7. Ó, aqui eu tenho 4, só nesse pedaço aqui eu já tenho, aqui ó, só aqui eu já tenho 4 e vindo até aqui eu tenho 7, ó. Essa aqui tá dentro dessa, então com certeza a área dessa aqui é maior. Então hoje a gente viu que para calcular a área de uma figura a gente não basta a gente usar quadradinhos, a gente pode escolher outra unidade de área. E calculamos e comparamos a área das figuras do Tangram usando essa unidade que era o triângulo. Até a próxima aula.